Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Que Deus possa continuar nos abençoando. Uma noite de celebração, uma noite onde Deus tem reservado esse momento para que nós estejamos dando continuidade ao culto que um dia Ele começou na vida de cada um de nós. Eu costumo dizer que o nosso culto não começa nem termina quando nós chegamos ou saímos do templo. O nosso culto, ele é contínuo. Então, simplesmente nesse momento nós estamos reunidos juntos com os irmãos para uma grande celebração. Mas quando saímos deste lugar, o culto vai continuar na vida de cada um de nós. Convido você a curvar a sua cabeça. Vamos estar assim orando a Deus, porque é um momento de exaltação do nome do nosso Deus. É um momento de cura, um momento de revelação, um momento de salvação. Deus, nós te louvamos, nós exaltamos o teu nome, nós te agradecemos por esse momento que o Senhor nos concede de estarmos, Senhor Deus, na tua casa para prestarmos a ti um culto que lhe é devido. Obrigado, Deus, porque nós temos motivo suficiente para cultuar ao Senhor. Queremos te dizer, Deus, o quanto nós te amamos, o quanto, Senhor Deus, o Senhor tem alegrado os nossos corações. Como é bom, Senhor Deus, estarmos unidos, reunidos na tua presença. Esta noite não será diferente. O Senhor vai se manifestar de maneira tremenda, de maneira, Senhor Deus, em que nós vamos, Senhor Deus, sentir a tua presença. A alegria do teu Espírito será sobre as nossas vidas. Nós queremos entregar, Senhor Deus, a nossa família, Senhor Deus, os nossos familiares, nossos amigos, Senhor Deus, o nosso bairro, a nossa cidade. Queremos entregar, Senhor Deus, o nosso estado, o nosso Brasil nas tuas mãos. Agradecido, Deus, porque em todos os momentos o Senhor tem sido com cada um de nós. Por isso nós te exaltamos. Agradecido por cada um de nós que aqui já estamos. Se porventura tem alguém a caminho, Senhor, traga debaixo da tua graça. Aquelas pessoas, Senhor Deus, que estarão nos ouvindo nos seus lares, no carro, aonde quer que estiverem, que estejam mesmo, Senhor Deus, debaixo da tua graça, recebendo, Senhor Deus, do Senhor. Queremos exaltar, glorificar e te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém. Convido você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 2, Atos dos Apóstolos capítulo 2, a partir do primeiro versículo, que diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Amém. Aquele mesmo Espírito que teve ali naquele lugar e encheu aquela casa, eu digo que batizou todas aquelas pessoas que ali estavam, e eles foram cheios. É o mesmo Espírito que tem habitado no nosso meio, é o mesmo Espírito que está aqui nesta noite, é o mesmo Espírito que está aí aonde você está. E esse Espírito continua batizando as pessoas, continua enchendo
as pessoas. Você pode ser batizado pelo Espírito Santo. Você pode ser cheio do Espírito Santo. Você pode falar em novas línguas. Você pode receber dons espirituais. Você pode ser curado. A sua família pode ser restaurada. Então que estejamos abertos ao agir de Deus, para que Ele possa fazer em nossas vidas, no nosso meio, aquilo que está no coração dEle. Amém? Então vamos louvar ao Senhor Jesus. Vamos louvar com muita alegria. Vamos declarar para Deus o nosso amor. Vamos inundar os céus com os nossos louvores. Esteja atento para que você possa perceber que o seu louvor está chegando diante de Deus e Ele vai estar manifestando a sua glória na vida de cada um de nós. Amém? Então louvemos a esse Deus que é digno de honra, de glória e de todo louvor. A graça e paz, querido, amém? Se coloque de pé se você puder nessa noite, porque realmente só Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Não existe outro como Ele. Ele é o motivo da nossa alegria. Ele é a razão de nós estarmos aqui. Rei dos reis, Senhor dos senhores, eu te convido nessa noite a erguer suas mãos aos céus. Quando nós erguemos as nossas mãos aos céus, nós estamos reconhecendo e dando a Ele a glória que lhe é devida, amém? Porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. E nessa noite, Deus, nós queremos te dar o nosso melhor. Aleluia! Nós queremos entregar o nosso coração a Ti, Senhor, como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Só Ele é digno. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Eu sou Teu. Nome que é sobre todo. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Eu sou Teu. Eu sou Teu. Diga santo. Santo és incomparável.
esta canção, só tu és digno desse louvor, digno do meu louvor, só tu és, Senhor, digno da minha vida, tu és, Senhor, eu sou teu. Nome que é sobre todos, nome que é sobre todos, é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus, digno da minha vida, digno da minha vida, tu és Jesus, eu sou teu, eu sou teu, Santo és incomparável. Erga tuas mãos e diga: és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Tu és santo, santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir a minha fé em ti, Senhor, porque tu és o nosso fundamento. Aleluia! Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti, meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Santo, és incomparável. A igreja declara: és inigualável. Diga isso pra ele nessa noite. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Ele faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Então abre os nossos olhos, abre os nossos olhos nessa noite, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Esse amor que muda o mundo, querido. Esse amor que transforma vidas. Esse amor está aqui neste lugar, é um amor incondicional. Ele nos alcança todos os dias da nossa vida. Esse amor que nessa noite está aqui neste lugar e quer tocar a sua vida de uma forma diferente. É Ele, a brilhante estrela da manhã. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, Senhor.
digno, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é único, Ele é verdadeiro. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Você pode levantar as suas mãos e aplaudir o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Ele é digno. Amém. O pastor abriu esse culto falando sobre Atos capítulo 2. E a presença do Espírito Santo é real neste lugar, querido. Aleluia. A Bíblia diz: onde estiver 2 ou mais reunidos no nome dele, ele se faz presente. Quantos querem ser tocados pelo Espírito Santo nessa noite? Levanta suas mãos aos céus. Aleluia. Seja entronizado aqui, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Nós queremos viver algo novo. Aleluia. Algo novo. Nós queremos algo novo, Jesus. E Tu tens liberdade no nosso meio para fazer isso nessa noite. Aleluia. A unção deste lugar despedaça todo jugo. Aleluia. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de Ti. Diga: Espírito, vem. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de Ti. Diga: Espírito vem. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Sim, Deus.
Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito que desce, Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, 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 incendeia. Sim, sim, sim. Incendeia, 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 incendeia. E todos estavam reunidos no mesmo lugar. E de repente se ouviu do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, segundo o que o Espírito lhe concedia. Aleluia. O mesmo Espírito de Atos capítulo 2, ele está aqui neste lugar, querido. Santo Espírito desce como fogo. O mesmo Espírito que batizava Desce como fogo. é o mesmo Espírito que batiza hoje. Incendeia. O mesmo Espírito que ressuscitava os mortos Santo Espírito desce. é o mesmo Espírito que está aqui neste lugar nessa noite. Espírito desce como fogo. Eu quero te perguntar, quantos querem ser cheios do Espírito Santo nessa noite? Levanta as suas mãos. Quantos querem ser cheios do Espírito? Como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Quantos podem ser batizados no Espírito Santo? Incendeia. Nós cremos, Deus. Nós cremos na tua promessa, Senhor. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Oh! Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Sim, vem, 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 vem. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Vem me incendiar, Senhor. Incendeia, 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 incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Deus está ressuscitando sonhos nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Deus está ressuscitando sonhos nessa noite. Glória a Deus. Talvez você esteja desistindo dos seus sonhos, Aleluia. mas eu derramaria o meu Espírito sobre toda a carne. É, Jesus. E nessa noite Deus está ressuscitando sonhos, querido. Aleluia. Glória a Deus. Quando creem nisso, levante as suas mãos e profetiza sonhos restaurados, casamentos restaurados, filhos restaurados, famílias restauradas. Aleluia. Oh, aleluia! A saúde restaurada. Aleluia. Oh, aleluia! Intimidade com Deus restaurada. Igreja restaurada. Igreja sarada. Oh, aleluia! Nós profetizamos. 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 Profetizamos
está levantando profetas nesse tempo, querido. Deus está levantando profetas nesse tempo. Aleluia. Glória a Deus. Aonde estão os profetas do Senhor? Levante as suas mãos. Aleluia. Aleluia, Jesus. É você que Deus escolheu para ser profeta sobre a geração. Aleluia, Jesus. É você que Deus escolheu para fazer a diferença. É você que Deus quer. Aleluia. É você que Deus quer. Aleluia. É você que Deus escolheu. Santo Espírito, Santo Espírito desce como fogo, incendeia. incendeia. Santo Espírito, Desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Aleluia. Aleluia. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Aleluia. O Senhor quer incendiar. Aleluia, Jesus. O Senhor quer incendiar. Aleluia. Que estejamos abertos mesmo ao agir de Deus. Aleluia. Ele quer nos incendiar. Aleluia. Ele quer nos encher. Aleluia. É momento de sermos cheios. Os dias são maus. A Bíblia diz que o intento do coração do homem é mau, mas o Espírito Santo, ele continua agindo. Aleluia. O Espírito Santo continua enchendo, continua se manifestando. Aleluia. Todos quantos estiverem abertos ao agir do Espírito Santo, vai experimentar o novo de Deus. Aleluia. Vinho novo, Glória a Deus. Deus está derramando. Aleluia. Mas é preciso que o odre também seja novo. Aleluia. Não adianta pedir a Deus vinho novo, a unção, a graça do Espírito Santo, Aleluia. se nós estamos querendo continuar o velho. Deus só vai derramar o vinho novo em odre novo. E esta noite é noite em que Deus quer fazer de cada um de nós um odre novo. Ele não quer restaurar, ele não restaura odre. Aleluia. Ele não restaura vaso queimado. Ele faz de novo. Aleluia. É isso que ele quer. Fazer de novo na vida de cada um de nós. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Nesse momento vamos fazer o levantamento de nossas ofertas, os nossos dízimos. Se você tem a sua oferta, o seu dízimo, nós vamos estar consagrando nesse momento e colocando diante do nosso Deus. Continuo dizendo que eu louvo a Deus pela vida da igreja dele neste lugar, pela fidelidade que nós temos tido a ele neste lugar. Deus é tremendo. Ele continua sendo fiel. Ele não é fiel, ele continua sendo fiel como sempre foi.
E Ele espera de cada um de nós também que nós sejamos fiéis. E nós temos sido fiéis, e isso tem agradado a Ele. É por isso que Ele tem derramado bênção sobre nós. É por isso que Ele tem acampado os seus anjos ao nosso redor, tem dado ordem aos seus anjos a respeito de cada um de nós. Convido você a levantar o seu dízimo, a sua oferta. Eu quero orar. Deus, eis aí, Senhor Deus, o teu povo que o Senhor tem chamado, arregimentado neste lugar. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. O Senhor tem trazido a nós os recursos necessários para a manutenção da nossa família e também para a manutenção da tua casa. Eu louvo ao Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado a administrar os recursos que o Senhor tem trazido até nós. Por isso, Deus, nós temos trazido à tua casa aquilo que lhe é devido. E pedimos ao Senhor que aquelas pessoas que ainda não foram conscientizadas, que o Senhor venha conscientizando, porque é a tua palavra que precisa se cumprir nas nossas vidas. Cantamos que queremos, Senhor Deus, o novo do Senhor, mas para alcançarmos o novo do Senhor é preciso que sua palavra se cumpra nas nossas vidas. Às vezes nós pedimos a bênção quando nós estamos em necessidades, nós usamos a sua palavra, mas quando somos providos, fazemos dos nossos recursos aquilo que nós achamos que temos que fazer. Então, Pai, obrigado, porque a sua misericórdia é grande na vida do teu povo. Nós consagramos as nossas vidas ao Senhor, consagramos os nossos dízimos, consagramos as nossas ofertas em agradecimento a tudo que o Senhor tem sido, tem feito, tem falado, tem ministrado e tem provido para cada um de nós. Te louvamos, Deus, e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Louvado seja Deus. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. Aleluia. Louvado seja Deus. Ambiente de glória. Eu louvo a Deus porque Deus tem feito da nossa casa um ambiente de glória. Mas Ele quer fazer de todos os lugares que nós estivermos um ambiente de glória. E é preciso que seja assim.
Porque a Bíblia diz que onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, o Senhor nos dá por herança. E ele diz que onde nós colocarmos as mãos, prosperará. Então, qualquer lugar que nós estivermos, o ambiente de glória tem que permanecer. Amém? Então, convido você a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 6. Atos 1, a partir do versículo 6. A cada dia eu posso ver a glória de Deus se manifestando, e a cada dia as pessoas elas se conscientizando da necessidade de estarmos na presença do nosso Deus. E a gente tem acompanhado algumas pessoas, algumas famílias. Hoje mesmo eu estive indo no sepultamento de um rapaz que a família dele são meus vizinhos, e ele morava na Praia Siqueira, e eu conheci, o nome dele é Albertino, conhecido como Tino. E todas as vezes que eu conversava com ele, que eu encontrava com ele, nós conversávamos acerca da Bíblia, e ele dizia: eu vou fazer uma visita lá na sua igreja, e ele não chegou a vir aqui nos visitar. Mas, conversando com o primo dele que foi comigo para lá, e com a família, e com as pessoas que estávamos ali reunidos, a gente começa a ver o quanto as coisas elas estão acontecendo. Essa família, nesse ano, nesses últimos meses, perdeu, que eu sei, 2 vizinhos meus. E esse rapaz, que é a família também, são vizinhos meus. Meu, né? Então, essa família, que eu sei, foram 3 pessoas. E eu estava conversando com um membro da família, e ele me falou de outras pessoas que tinham também passado para o Senhor. E a gente conversando, e a gente começa a entender e a ver que as coisas elas estão se estreitando. E nós conversávamos acerca do que aconteceu essa semana, quando ao meio-dia, 13h, o tempo fechou. Eu estava numa reunião em Araruama, e o tempo de repente fechou, escureceu, e o telefone começou a apitar, apitar, apitar. Aí eu ia lendo as mensagens e as pessoas comentando o que está acontecendo. Aí a gente começava a ver o desespero que as pessoas ficaram com aquilo que aconteceu. Então Deus, ao longo do tempo, Ele está trazendo a nós a realidade da palavra de Deus e a realidade dEle para as nossas vidas. E nós precisamos estar atentos às coisas que estão acontecendo. Talvez não chegou até você como não chegou até a mim, a minha família, graças a Deus, por enquanto. Mas pode chegar. Eu conheço pessoas que perderam 4, 5 pessoas da família esse ano.
Então as coisas estão cirandando. E as evidências, elas estão mostrando que nós estamos partindo para o fim. Não o fim de todas as coisas, mas o fim de uma era. Que a Bíblia diz que Jesus vai voltar, o arrebatamento vai acontecer. É o fim de uma era para começar uma outra. E nós precisamos estar atentos a isso. Atos capítulo 1, a partir do versículo 6, que diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaure o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou época que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até o confim da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentro vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Obrigado, Deus. Obrigado por este momento, obrigado por sua vida em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor está nos dando as evidências que nós estamos findando um tempo e é preciso que estejamos abertos para entender, Senhor Deus, o que o Senhor está querendo nos ensinar ou nos avisar. Que não seja eu, Senhor Deus, mas o Senhor, ministrando através da minha vida nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Então eu espero ser breve, mas o Evangelho, o livro de Atos, foi escrito por Lucas, o evangelista que escreveu o Evangelho de Lucas. Então ele escreveu o Evangelho de Lucas e ele escreveu também os Atos dos Apóstolos. Então quando ele escreve o Evangelho, ele começa a relatar aquilo que Jesus ele fazia e ele ensinava as pessoas como fazer. E o livro de Atos, ele relata os atos dos apóstolos. Então, Atos os atos, ou são os atos dos apóstolos. Aquilo que os apóstolos, eles colocaram em prática, que tinham aprendido com o Senhor Jesus. E a gente começa a ler e começa a entender o propósito de Deus na vida de Jesus. Como todos nós sabemos, que a humanidade estava perdida por causa do pecado de Adão e Eva e precisava ser resgatada. E ao longo do tempo, Deus veio trazendo para a humanidade condição dela ser restaurada. E a gente sabe que a lei
ela veio para que os judeus estivessem cumprindo, para que tivesse verdadeiramente sendo conduzido na vontade de Deus, ou como Deus queria que eles andassem. E a gente sabe que a lei não foi suficiente para que o homem ele pudesse andar na vontade de Deus. Então foi preciso que Jesus viesse. E ele veio com todas as características humanas para mostrar para nós que seria possível servir a Deus e ser alcançado por Deus para conquistar a vida eterna. Deus sabia que nós, por causa da nossa humanidade, por causa do nosso pecado, por causa da nossa fragilidade, nós não conseguiríamos ser salvos. Então ele manda Jesus, e através do sangue de Jesus, nós tivemos essa graça de alcançar a salvação. Mas é necessário que nós entendamos que nós temos um modelo a ser seguido. Jesus, ele é um modelo a ser seguido. E ele veio exatamente para isso, para nos ensinar a andar nessa terra de maneira tal que pudéssemos ser alcançados naquele dia que ele virá para buscar cada um de nós. E ficou relatado na palavra de Deus como nós deveríamos nos portar diante de Deus para alcançar essa vida que o Senhor trouxe para nós. Então ele viveu, como nós sabemos, trilhou todo o caminho necessário, sofreu tudo que nós teríamos que sofrer, a morte que nós teríamos que ter. Ele sofreu tudo por nós. E a Bíblia diz que depois de tudo, ele morreu e foi sepultado. E ao terceiro dia ele ressurgiu, como ele havia falado. Ele de vez em quando, ele pregava e ensinava, e uma vez ele trazendo em forma de parábola, ele disse: se derrubarem esse templo, em 3 dias ele será reerguido. E ele estava falando do templo e do templo Espírito Santo que eu e você somos. E aconteceu exatamente como ele falou. Ele foi sepultado em 3 dias, ou o terceiro dia, ele ressurgiu. Mas só que ele não ressurgiu e foi para o Pai. Ele ressurgiu e veio. E se apresentou no meio deles, dos discípulos, das pessoas. E levou 40 dias conversando e comendo com eles. E mostrando para eles tudo aquilo que eu falei com vocês que iria acontecer, aconteceu. Estejam atentos, porque outras coisas vão acontecer. E é preciso que vocês estejam embasados em tudo aquilo que eu falei para vocês, para que vocês alcancem aquilo que eu disse que eu vim preparar para vocês. Então eu estou indo preparar morada para todos vocês. E aonde eu vou estar, vocês estarão também. Aí a Bíblia diz que ele subiu.
ele foi sugado. Os céus sugou Jesus e levou. E a Bíblia diz que eles começaram a olhar, a acompanhar Jesus. E Jesus foi subindo, eles olhando, homens e mulheres. De repente, a Shekinah de Deus, a glória de Deus em forma de nuvem, cobriu Jesus. E eles continuaram olhando, e aí o anjo veio, 2 anjos que a Bíblia diz, e disse para eles: por que vocês estão olhando para lá? Ele já foi. Agora, vocês vivam o que ele falou, porque ele vai voltar. E vocês precisam estar preparados para subirem assim como ele subiu. E eles tocaram a vida deles. E Jesus tinha dito para eles: vocês voltem, vão lá para Jerusalém. Vocês serão revestidos de poder, de autoridade. E a Bíblia diz, onde nós lemos no início do culto, em Atos 2, no louvor foi falado de novo, onde o Espírito Santo desceu, batizou todos que estavam ali, encheu aquela casa de glória, capacitou cada um para aquilo que era devido, e eles foram fazer aquilo que era devido cada um. E a Bíblia diz que Pedro, ele pregou, e o sermão que Pedro pregou, quase 3.000 pessoas se converteram. Mas por quê? Por causa de Pedro? Não. Por causa da glória de Deus que desceu sobre a vida de Pedro. E nós precisamos entender isso, que não somos nós, é o Espírito Santo que habita em nós, é quem faz a obra, é o Espírito Santo que faz com que as coisas venham a acontecer. E nós precisamos estarmos abertos ao agir de Deus nas nossas vidas, para que o Espírito Santo ele possa nos usar da maneira que ele quer nos usar. Nós conhecemos um pouco da vida de Pedro. É por isso que nós precisamos ler a Bíblia, para que a gente possa conhecer e entender quem nós somos e aquilo que Deus quer e tem para cada um de nós. Então Pedro, ele deu muito trabalho para Jesus. Muito trabalho, muito mesmo. João, Tiago, a gente lê na Bíblia que João, discípulo amado, colocava a cabeça no peito de Jesus. E para nós, João era um santinho. Mas a Bíblia diz que ele era filho do trovão. Ele era um cara impulsivo. Era um cara explosivo. Era um cara temperamental. Era. Pedro era o que nós dizemos que ele era. Judas era, como a Bíblia diz, ele era ladrão, de má índole, um caráter péssimo. Então a Bíblia diz que depois que o Espírito Santo desceu naquele lugar e as pessoas foram capacitadas, elas foram usadas por Deus, e aquilo que Deus tinha como ministério na vida de cada um aconteceu. Mas Judas, a gente sabe o fim dele.
Então tem pessoas que realmente não vai ter jeito. Por mais que Deus queira fazê-lo um vaso novo, preparar para ser usado, não vai conseguir. Se Deus não vai conseguir e não conseguiu com Judas, eu e você não vamos conseguir também. Mas Deus, Ele não excluiu Judas do meio dos apóstolos. Nós precisamos entender isso. Deus não excluiu Judas do meio deles. Quem deu cabo de sua vida foi o próprio Judas. Não foi Deus. Já não estava mais na época da lei de ser fulminado, como Uzá foi fulminado, como a gente viu. Como Ananias e Safira foram fulminados. Se vocês querem saber acerca do dízimos, leia lá, eu acho que é em Atos, não lembro, sobre Ananias e Safira, para entender o que acontecia no passado. Mas, no presente, após Jesus, não era mais na lei. Então Judas não foi fulminado como deveria ser, porque Jesus já tinha dado a liberdade a ele, a libertação pelo sangue a ele. A vida de Jesus já estava ali quebrando aquele jugo da lei. Então quem deu cabo da vida de Judas foi ele mesmo. E as pessoas no nosso dia não é diferente. Elas vão até morrerem. Espiritualmente, fisicamente, perderem os céus, mas por si só. E Jesus, ele estava exatamente ensinando isso, falando acerca disso. E ele veio ensinar exatamente como nós deveríamos nos comportarmos. E é preciso que nós entendamos isso e vivemos a vontade de Deus como Ele quer, nos deixar ser corrigido por Deus, assim como Pedro, João, Tiago. Precisamos nos colocar no lugar que Deus pediu que estivéssemos para sermos tratados. E eu tenho falado que nós estamos no olho do furacão de um avivamento. É necessário um renovo, um novo de Deus na vida da sua igreja, para que aconteça o que Ele quer que venha a acontecer, que é a salvação em massa de pessoas. Se nós formos analisar nesse ano de 2020, quantas pessoas morreram? Só de Covid foram 100 e poucas mil no Brasil. No Brasil. Agora imaginemos no mundo. Só de Covid, 4 milhões de pessoas foram infectadas, mais de 4. Imagina se todos eles morressem, como os outros 100 mil morreram. Agora imaginemos quantos morreram sem salvação. Já paramos para pensar nisso? Quantos morreram sem salvação? E se esses 4 milhões morressem, quantos morreriam sem salvação? Então é preciso que a igreja, ela reaja. É preciso.
que a igreja reaja. E esse é o tempo que eu tenho sentido que Deus está nos preparando como igreja para que Ele possa nos usar para uma salvação em massa antes da volta do Senhor Jesus, que, ao meu ver, está mais próximos do que nós pensamos. Tudo que está acontecendo está nos mostrando que a vinda de Jesus está mais próxima do que nós pensamos. Os discípulos perguntaram ao Senhor acerca de algumas coisas. Ele disse: não compete a vocês saberem as coisas do porvir, porque isso só o Pai tem a autoridade. Mas fique atento, porque assim como ele foi, ele vai voltar. E nós precisamos estar atento, porque já fazem mais de 2000 anos isso. E a partir daquele momento, os discípulos começaram a se preparar. Ele pode vir amanhã. Ele pode vir essa noite. Aí eles aceleraram e começaram a trabalhar em prol de salvação de vidas e a trabalhar em prol de suas vidas. E o que aconteceu? Jesus não voltou, mas eles foram. E a Bíblia diz que quando nós morremos, nós vamos para Ele. Então, se Ele vier num arrebatamento, ou se vier no individual, nós precisamos estarmos preparados para Ele. E a preparação é diária. A ponto de a Bíblia diz: não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, sobre o seu pecado, porque você pode não amanhecer e aí perdeu. E quanto tempo nós passamos sem perdoar as pessoas? Quanto tempo nós passamos envolvido com coisas que não tem nada a ver com Deus? Quanto tempo nós passamos não fazendo aquilo que nós dissemos que ia fazer para Deus? Quanto tempo nós passamos e não cumprindo com aquilo que nós prometemos no altar quando nós nos batizamos? Então são muitas coisas que nós protelamos como se tivéssemos controle da nossa vida. E precisamos saber que nós não temos e que a qualquer momento podemos ser pegos de surpresa. Então os discípulos, eles começaram a trabalhar as suas vidas de maneira que, se Jesus viesse daqui a pouco, eles estariam preparados para serem levados pelo Senhor. E nós precisamos também estarmos preparados, porque assim como fechou o tempo, eu acho que foi na sexta-feira isso, né? Estou perdido no tempo, acho que foi na sexta-feira. Assim como fechou o tempo, não, foi no sábado. Assim como fechou o tempo, foi sexta? Então eu estou meio perdido. Então, assim como fechou o tempo, e a gente ficou vendo as coisas, parece que a terra ela deu uma girada maior. Parece que ela estava rodando assim e ela fez assim. E de repente escureceu. E se naquele momento Jesus viesse, ou estivesse vindo e arrancado a igreja, e eu e você, e os nossos, filho, pai, mãe, irmão, vizinhos, amigo,
Como seria? Se no dia 17 de março, quando eu já falei aqui que eu cheguei no Rio, que só tinha eu e Roseli, se Jesus tivesse vindo aquele momento, teria ficado eu e Roseli. E as outras pessoas, amigas, parentes, vizinhos, que não estavam conosco ali, como teria ficado? E os seus, que estão longe? E os seus que estão dentro da sua casa? Como teria ficado? Nós precisamos pensar nisso. E éramos para ter pensado há muito tempo nisso. Mas o Senhor Jesus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele está nos dando tempo. Precisamos pensar nisso. Aí, como de vez em quando eu conto alguma coisa da minha vida, eu gosto muito de testemunhar da minha vida, da minha família, para não estar falando da vida dos outros. Eu fiz de aniversário dia 29 e meu filho manda uma mensagem para mim que foi o melhor presente de todo o tempo de aniversário que eu podia ganhar. Eu não sei se eu vou ganhar daqui para frente outro igual. Ele passa uma mensagem no grupo da família, dizendo que eu sempre falo, como eu sempre falei aqui também, que vocês, como discípulo meu, têm por obrigação ser melhor do que eu. Porque igualmente a mim já tem eu. Pior do que eu não existe. Então ele botou lá, você diz para mim e minha irmã que nós temos obrigação de ser melhor do que você em todas as coisas. Mas só que o padrão é muito alto. E a gente vai tentando alcançar para que a gente possa ser pessoas de bom caráter, bom pai, bom avô, bom amigo, bom líder, e ele foi enumerando as coisas. Aquilo para mim foi o melhor presente que eu poderia receber. Ouvir do meu filho com 36 anos, chefe de família, pai, que eu sou um referencial para ele, e que ele não se sente em condição de ser igualmente a mim, mas está tentando, pelo menos para que tenha caráter. Aí eu comecei a pensar na minha vida a partir de Deus e a partir do que eu era antes de ser crente. Aí, em cima daquilo que ele passou para mim, eu comecei a me relacionar com Deus e fazer esse comparativo na minha vida com Deus, com Jesus. Aí eu me senti como Ele. O padrão de Jesus é altíssimo. Não tem como eu chegar até Ele. Mas eu vou andando em direção a Ele para que eu alcance, pelo menos, chegar nos céus. Porque é por Ele que eu vou alcançar. Então a minha vida e a sua vida, ela precisa ser trabalhada de tal maneira que a gente busque chegar o mais perto de Jesus possível, em caráter, em maneira de ser, em maneira de lidar com os outros, ser amigo, ser pai, ser avô e ser líder, que cada um de nós é um líder.
Eu sou líder na minha casa, sou líder pela misericórdia de Deus aqui, já fui líder no meu trabalho. Você é líder na sua casa, pode ser que você seja líder em outros lugares. Mas como líder, nós precisamos ser exemplo. As pessoas que estão sob a nossa tutela precisam ter nós como exemplo. E o nosso exemplo tem que ser o exemplo de Jesus. Porque o nosso exemplo próprio não é exemplo para ninguém. Quer me conhecer? Viva comigo. Se eu quiser conhecer vocês, eu vivo com você pelo menos 3 dias. Eu vou saber muito bem quem é você. E nós não somos exemplo para ninguém. Quem é exemplo é o Espírito Santo que habita em cada um de nós. Então, nós não podemos perder o Espírito Santo que habita em cada um de nós. Quando o Espírito Santo desceu ali, em Atos 2, ele encheu aquela casa, ele encheu as pessoas, de maneira tal que as pessoas falavam em línguas que elas mesmo não conheciam. Saíram deles mesmos. Eles não eram mais eles. A pessoa do Espírito Santo é quem foi presente naquele lugar e falava através deles. As outras pessoas de outras línguas entendiam o que eles estavam falando. Eles mesmos não sabiam o que estavam falando, mas quem estava ouvindo entendia o que eles estavam falando. Porque não eram eles que estavam falando, era o Espírito Santo que estava falando. Quando eles viram Pedro pregar, eles não olharam para Pedro. Aquela pessoa que eles conheciam de Pedro, que cortou a orelha de Malco, eles não olharam para Pedro, porque quem estava falando através de Pedro era o Espírito Santo. Pedro já não vivia mais. Não viva mais eu, mas Cristo viva em mim. Enquanto eu e você vivemos a nossa vida, a nossa humanidade, vai ser difícil para as pessoas reconhecerem Jesus como Senhor Jesus na vida deles. Fique em pé. Deus, Ele tem nos chamado para que nós sejamos e vivamos algo novo da parte dEle. E Ele não faz distinção de pessoas para isso. Ele não quer saber o seu temperamento. Ele não quer saber quem você é, o que você já fez. O tempo da lei que muitos querem viver, o dia de hoje ainda, já passou. Hoje é a graça de Deus que prevalece nas nossas vidas. Mas é preciso que nós estejamos abertos para que a graça de Deus seja sobre nós. E algo novo o Senhor está preparando para a sua igreja. E é para mim e é para você. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Não é esse momento de reunião aqui, não. É eu na minha casa. É você na sua casa. Sou eu nos meus relacionamentos diários. É você no seu relacionamento diário. As pessoas precisam ser impactadas por você ou por Deus através da sua vida. Ah não, mas hoje eu não estou muito bem, hoje eu não estou num bom dia. Não existe isso. Não existe isso. Ah, hoje
hoje eu acordei com o pé esquerdo, é melhor do que acordar sem pé. Você tem que acordar com o pé esquerdo mesmo. Então nós buscamos justificativa para cobrir o nosso eu, a nossa humanidade. Ah não, eu agi assim porque eu não estava num bom dia. E essa semana eu estava conversando com uma pessoa. Ela é impulsiva, gênio forte. E ela dizia: pastor, mas quando eu penso, eu já falei. Aí eu peço desculpa. Eu digo: não adianta. Não adianta. Você tem que evitar de falar. Você tem que evitar de falar. A pessoa pode até te desculpar, mas você vai perder um amigo. Você vai ficar mal falado. As pessoas não vão querer se relacionar com você. Aí eu entreguei Gálatas 5:22. Eu digo: lê aí, medita aí, busca o significado de cada palavra. É isso que Deus quer de cada um de nós. É para isso que Jesus veio. Foi difícil Pedro entender isso. Foi difícil o apóstolo Paulo entender isso. Mas ele entendeu. Aí ele disse: olha, o viver para mim é Cristo, e o morrer é lucro. Ele estava dizendo: agora não vive mais eu, Cristo vive em mim. Ele estava dizendo exatamente isso. Eu não posso reagir mais na minha carnalidade, na minha humanidade. Eu não posso ser mais um Saulo que eu era. Hoje eu sou Paulo. Até meu nome foi trocado, para que as pessoas pudessem olhar para mim e ver outra pessoa. Na época Jesus fazia isso. Pedro, Jesus trocou o nome. Jacó, foi trocado o nome, para que não fosse reconhecido naquilo que era. Mas eu e você não precisa trocar mais o nome, porque nós somos cristãos, e cristão é pequeno Cristo, aquele que vive a vida de Cristo, aquele que tem como referencial Cristo, aquele que as pessoas olhem e possam ver Cristo. Então nós não temos direito de viver a nossa vida. Nós não temos direito de falar o que nós queremos para as pessoas. Nós não temos direito de reagir como nós reagimos, a maioria das vezes. É só perguntar: se fosse Jesus, o que ele faria? E nesta noite, Deus nos reúne aqui exatamente para isso, para dizer para nós que Ele tem algo novo para nós, que Ele tem um vinho novo para derramar sobre as nossas vidas, que Ele vai fazer algo novo, e nós podemos esperar. Vai acontecer salvação em massa. Aguarde o que eu estou dizendo. Vai acontecer salvação em massa. E você já comece a orar por sua família. E nós vamos estar com o nosso projeto aqui da igreja, uma igreja missionária, onde nós vamos estar orando pela salvação dos perdidos de Campo Redondo, para que Deus possa alcançar, através das nossas vidas,
os perdidos de Campo Redondo, ou de onde nós moramos, ou de onde nós trabalhamos. E isso vai ser extensivo à cidade de São Pedro, ao estado do Rio, ao Brasil. Escute o que eu estou falando. Deus, eu quero te louvar, exaltar o teu nome, te glorificar, te agradecer por esse momento que o Senhor nos concede de estarmos na tua casa para ouvir a tua voz, para louvar o teu nome, exaltar o teu nome, te glorificar. Queremos dizer que o Senhor conhece cada um de nós. O Senhor sabe a nossa limitação. Mas nós queremos dizer para o Senhor que nós queremos ser aquilo que o Senhor quer que sejamos. Nós queremos ter a vida de Cristo na nossa vida. Nós queremos ter Jesus como referencial de cada um de nós. Nós queremos alcançar a nossa família, os nossos familiares, os nossos amigos. Entregamos a nossa casa ao Senhor, pedindo a sua salvação, a sua libertação, assim como entregamos a vida de cada um de nós, para que o Senhor venha nos libertando, tirando de nós tudo aquilo que ainda precisa ser tirado, para que possamos receber o novo do Senhor. Eu te louvo, eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez poder nos reunir para buscar do Senhor, para receber do Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor conta com cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque apesar de nós, o Senhor ainda investe nas nossas vidas. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Aleluias, aleluias. Você pode agradecer a Deus que apesar de você, Ele ainda investe em você, Ele ainda acredita em você, Ele ainda conta com você. Então diga comigo: Deus, conte comigo. Eu quero fazer a sua vontade. Usa-me, usa-me conforme a sua vontade, conforme o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Que assim seja na vida de cada um de nós. Recebamos a bênção e depois vamos louvar com muita alegria ao nosso Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, que as doces consolações do Espírito Santo seja sobre nós, seja sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Louvemos ao nosso Deus.